Então veja só como é que são as coisas, né? Nós chegamos então no ponto mais alto aqui da ilha de São Vicente, né? Nós estamos a 750 metros de altitude, nós subimos por uma estrada aí, tipo Los Caracoles, lá dos Andes, olha aqui, ó. Essa estrada então foi feita na época dos escravos. E naquela época, né, aí por volta do século XVI, XVII, essa ilha chovia mais, tinha mais água. E então eles conseguiam fazer plantações aqui, né? Nós passamos por aqui, eu acho que aqui a gente consegue ver alguns, quer ver, olha? Pera aí, deixa eu puxar aqui. Aqui, ó. Alguns platôs, sabe? Olha ali, ó. Tá vendo? Alguns platôs de plantação. Eles faziam plantação de milho, arroz, feijão aqui. Mas atualmente, com as mudanças climáticas, isso daqui ficou totalmente árido, né? A única coisa que a gente vê são essas plantas aqui. Ai, não me lembro o nome. Não é bromélia. Mas enfim, e aqui é o ponto mais alto, dá para ver a ilha inteira, mas com o nosso poder, né, nós conseguimos trazer uma névoa que tampou toda a visão aqui de cima, né? Vamos ver do outro lado ali, peraí. Olha que incrível, tá vendo? Tá entrando vapor, olha. Dá pra gente ver a entrada do vapor, da névoa que tá correndo aqui. Infelizmente não tem nenhuma árvore aqui em cima para eu mostrar. Que bacana, porque como o vento é muito forte, as árvores tendem a ser tortas, sabe? Pensas para o lado do vento. Nossa, peguei um lugar bem bacana aqui, ó. Lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, você dá o nome para isso daqui de viração, né? É quando a neblina entra, né? Dá para escutar até o som do vento. A neblina entra e não dá para ver mais nada, né? Então nós pegamos bem a hora da viração. Muito, muito bacana aqui, ó. Olha aí a viração entrando, dá uma olhada só, ó, tá vendo? Dá pra ver aí o vaporzinho subindo. Mas tá um frio. Olha, tá vendo? Aqui existem os platôs, tá vendo? Era onde eram feitas as plantações. Agora não mais. Tá certo que veio uma névoa aí, né? Daria pra dar uma olhadinha no sol. Mas tá vendo? Essas casas aí, ó, eram dos agricultores. Agora não mais. Agora, olha que legal aqui, né? Aqui o vento entra de uma maneira bem mais forte, né? Então as árvores, elas acabam deitando, olha, tá vendo? Na posição do vento, olha só. Olha que bacana aqui. Tá vendo? Ela tá deitada pro lado que sopra o vento. Sopra o vento sempre nessa direção. Então são muitas, olha, ali embaixo também tem outras, olha, tá vendo? Ali deitadas, olha. Muito legal. Olha que lindo aqui o Morro da Tamor. Mas essas árvores aqui agora agradeço identificaram para mim, são as acácias, olha. Olha que lindo o morro aqui, ó. Tá vendo? Tem bastante, ó. E elas deitam, tá vendo? Conforme a posição do vento. Olha que legal. E condenado 3 vezes, já canta que mata, já viu lá de traição, boca de fogo e risquinho. E condenado 3 vezes, já canta que mata, já viu lá de traição, boca de fogo e risquinho.
deve negar, cerca di bocca a bocca. Il trasmette, o gelunite, il calvo deve negar, cerca di bocca a bocca. Bocca e il trasmette, o gelunite, vim condenado 3 vezes, e a cantante que matou, e a violão que traição, boca de boca que traição. Vim condenado 3 vezes, e a cantante que matou, e a violão que traição, boca de boca que traição. Bom, então agora encerrou o nosso tour. Nós estamos então aqui no porto, né? Tô quase para entrar no navio. E esse ilhéu dos pássaros, ele é um farol, né? Quer ver a luzinha rodando aqui, ó? Ah, a filmagem não tá pegando, que pena. Ah, eu coloquei um zoom um pouco maior aqui, ó. Olha lá, a luzinha rodando do farol, quer ver? Ela vai passar, e passou, olha lá, tá vendo? Ele é um farol. E agora nós vamos ter um pôr do sol, quer ver? Olha só. Olha lá, ele tá se pondo aqui, ó. Olha que imagem linda, digna de uma foto. Bom, então nós estamos aqui então agora já almoçando, já jantamos, perdão. Retornamos do nosso tour, jantamos e assistimos o show, que foi muito legal. Foi o show dos tripulantes do navio, né? Em todos os cruzeiros eles se apresentam. E aí agora a gente está aqui aguardando então o navio dar os 3 apitos para sair. Ele vai sair às 10 horas da noite, agora são aproximadamente 10 para as 10, né? Então, eu só gostaria de fazer uma complementação que eu não fiz, né? Então, essa daqui é o ilhéus dos pássaros. Ele é um farol, como a gente já tinha visto lá na entrada do porto, né? Olha lá, o farolzinho ali em cima. E esse ilhéus aqui, ele demarca então uma cratera vulcânica que tem aqui, que ela começa ali na Praia Grande, né? Onde a gente viu aqueles campos de lava misturados com a areia, né? A cratera começa ali, ela tem 4 quilômetros de diâmetro e ela termina aqui no farol, né? Então é uma demarcação, como se fosse uma demarcação. E essas ilhas aqui, né? Esse local foi muito assim sofrido, né? Eles tiveram uma história bastante difícil. Então, como eu falei, ele foi descoberto aí, quer dizer, descoberto não, né? Ele foi tomado pelos portugueses. E depois era muito interessante, sabe? Porque os portugueses descobriram que aqui era um bom local de entreposto de escravos, mas um ponto de parada para reabastecer e aclimatizar algumas coisas para o Brasil. Então eles trouxeram, eles paravam com os bois, né, os bois que foram introduzidos no Brasil. Eles deram uma paradinha aqui em Cabo Verde até se aclimatar com um pouco de um clima tropical, subtropical, né? Mais um clima tropical, para depois levar para o Brasil. A cana-de-açúcar também, hoje atualmente ela tem uma grande plantação aí do outro lado da ilha de Santo Antão.
E ela foi aclimatizada aqui antes de ser levada lá para Pernambuco, né? Cabras, né? Ovelhas, tudo passou antes aqui por Cabo Verde, né? Antes de ir para o Brasil. As palmeiras que a gente tem lá, né, na Bahia, no litoral do Brasil, que vieram da China, primeiramente elas fizeram eles fizeram um teste aqui para ver se elas iam bem, né? E depois eles acabaram levando ela para lá, né? Então, Cabo Verde, assim, foi um local bastante importante para os portugueses, né? Eles ganharam muita tecnologia, digamos assim, facilidades, né? Utilizando esse local aqui como um pedágio. Bom, nós estamos quase partindo já, né? E eu só gostaria de contar algumas outras coisas que faltaram, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? A abolição foi abolida, a abolição dos escravos, né? Ela foi instaurada aqui em 10 de março de 1857. No Brasil foi em 13 de maio de 1888, ou seja, 31 anos depois daqui. Então, o Brasil, a gente teve escravo por mais tempo. Aqui em 1861, teve um surto de febre amarela aqui nas ilhas. E pelos cômputos que eles fizeram, metade da população de Mindelo veio a falecer, né? Por esse problema. Em 1875, a Inglaterra descobriu que aqui era um bom porto para colocar carvão, né? Para eles poderem explorar também o Caribe e também vender esse carvão para a frota portuguesa. Então eles instalaram aqui um posto de carvão, né? E ele era o maior posto e porto de abastecimento carvoeiro do Atlântico Médio. E as pessoas que trabalhavam nesse local, obviamente, era um trabalho escravo. Elas respiravam esse pó do carvão. A morte era muito prematura por casos de tuberculose, né? Quer dizer, o pulmão ficava totalmente deteriorado. Por ser um porto, aqui também, o número a promiscuidade corria solto, né? Então o número de DST, né, doença sexualmente transmitível, era muito alto, o que também favorecia a morte das pessoas, né? Principalmente por sífilis. E depois eles chegaram à conclusão de que aqui não era um bom lugar para colocar, e eles transferiram tudo isso para Dakar. E aí a situação econômica aqui desse lugar decaiu assim a tal ponto que eles viviam em fome extrema. E foi muito interessante o que eu li, que em 1920, né, uma instituição de caridade no Brasil, denominada Amor e Caridade, lá de Santos, ela se uniu e veio trazer então mantimentos aqui para o arquipélago. Caso contrário, eles não teriam sobrevivido. E aí então, em 1968, a situação começou a melhorar. Por quê? Porque eles descobriram que se eles imigrassem para os Estados Unidos, eles poderiam enviar dólar para a família deles aqui e a situação melhoraria bastante. Obviamente que eles foram para lá para trabalhar em trabalho escravo, mas mesmo assim eles mandavam um pouco de dinheiro para cá e conseguia manter a família. Mas antes disso, em 1951, Portugal, que nunca deu uma mínima para isso aqui, né, simplesmente só explorou,
Em 1951 ele decretou isso daqui como uma propriedade ultramarina efetiva, né, por decreto de Portugal. E aí então isso aqui ficou esquecido de vez, né, a ponto de eles começarem a migrar para os Estados Unidos em 68, né? E aí foram muitas batalhas políticas, até que finalmente em 1975 eles conseguiram a independência, né, de Portugal, e também conseguiram se desmembrar do Senegal, porque eles eram um país só, né? O Senegal e Cabo Verde eram um único país, né? E eles conseguiram então se desmembrar de Senegal, e a liberdade, eles vão esse ano aqui comemorar 50 anos de independência, né? Então vejo que, assim, em termos de país, é um país novo, né? Mas em termos de história, é uma história bastante doída. Mas foi legal, nós vimos paisagens muito bacanas, né? Lá em cima era para ter tido uma vista sem obstrução, sem neblina, mas mesmo assim a neblina deu todo um charme, né? Foi muito bacana. Então aqui a gente vai se despedindo agora de Cabo Frio, né? De Cabo Verde, perdão. Ah, que pena, infelizmente ele deu os 3 apitos e eu perdi. Acho que ele não vai dar mais. Mas foi 3 apitos tão sequenciais, tão rápidos assim, que eu acho que ninguém conseguiu pegar, né? Então estamos nós aqui agora. Ali tem acho que é um rebocador ali, não, João? É um rebocador aquilo lá. Não é um prático, não. Não, é grande, é um rebocador. Então, olha lá, agora nós estamos saindo daqui. Então, como eu falei, né, antigamente tinha água aqui. A água que eles guardavam da chuva, né, vinha dos riachos, a cidade tinha água. Hoje é só por dessalinização. E ele falou que disse que as mudanças climáticas assim atrapalharam bastante aqui, né, a ponto deles hoje não terem mais água natural, assim, é muito difícil, né? E é gozado que a gente andou lá, né, lá nas encostas, e tinha marcas de rios de montanha, né? Mas ele falou, eu perguntei depois para ele falou, não corre nada aqui. E aí é muito interessante porque eu vou colocar agora a seguir uma fotografia de um líquen. Na verdade é uma bromelinha, sabe? Que ela possui um pigmento azul arroxeado, né? Mas eu não consegui ver porque elas estavam todas na encosta mesmo, bem grudada nas paredes da montanha, e eu não consegui nem filmar, mas o motorista parou o ônibus assim para me mostrar e falou, olha isso daqui. É uma plantinha, né? Uma bromelinha, que ela se chama urzela. A urzela, então, ela tem um pigmento chamado orcinol, que ele apresenta coloração vermelho arroxeado, azul arroxeado, e era muito utilizado para tingir os tecidos lá em Portugal. Então os portugueses, por quase 400 anos, eles vinham aqui buscar esse líquen, a urzela, para tingir os tecidos de azul arroxeado lá em Portugal. Só que eles exploravam, né? Os mercadores vinham aqui, pegavam os nativos, né? O pessoal que morava aqui. E, sei lá na Europa eles vendiam por 500 conto o quilo da urzela. O pessoal vinha aqui e falava, olha, 50 reais o quilo. Eu falava, não, tá muito ruim isso. Nossa, tá de péssima qualidade. Eu pago 10. Não, então eu vou embora, né? Então eles se viram assim obrigados a entregar a urzela por preços assim medíocres, né? E quando eles não tinham urzela aqui, eles compravam de outros países aí que era de péssima qualidade,
é por um preço similar com o que eles pagavam aqui, né? Então não foi uma coisa muito fácil, né? E ele mostrou a urzela, quer ver? A urzela é essa plantinha aí, ó, quer ver? E aí, com ela, né, foi aonde surgiu o papel tornassol, que para medir ácido base, né? É muito bacana. Então, o papel tornassol. Quantos anos eu levei para... Me foi apresentado o papel tornassol em 1976, né? Tá fazendo 76 até aqui, quanto que dá? 50, quase 49 anos, hein? Que eu levei para descobrir que o papel tornassol era tirado de uma plantinha do arquipélago de Cabo Verde, que eu conheci a plantinha hoje, né? É assim vai a vida, né? Então, ó, a gente já se distanciou aqui do cais, né? E agora a gente tá deixando aí Cabo Verde, né? Foi muito legal, gostei, né? Foi bacana ter vindo aqui, né?